Mateus 4, a partir do verso 18, a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Eu peço que os irmãos curvem a cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio de expor a Tua Santa Palavra. Quem sou eu? Obrigado pelo privilégio de nós podermos nos reunir para ouvi-la. Obrigado pela Tua Palavra, pela Tua revelação. Senhor, nos ajuda através do Teu Santo Espírito, iluminando esse texto aos nossos corações. Me ajuda na exposição, Senhor. Que o Teu nome possa ser glorificado antes de qualquer outra coisa. E sendo glorificado o Teu santo nome, transforma, Senhor, os nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, na semana passada nós vimos o deslocamento de Jesus indo morar em Cafarnaum, a chamada Galileia dos Gentios. Ele estava na região da Galileia, em Nazaré, mas a Galileia dos Gentios é a região da Galileia mais ao norte, ao extremo norte, onde havia uma mistura muito grande, já que quando o povo ocupou a terra, o povo não exterminou os gentios que lá existiam. E aí começou a haver a mistura, começou a haver casamentos mistos e, além de tudo, é uma região fronteiriça, quando o povo de fora, com seus ídolos de fora, começou a se misturar com o pessoal que já não tinha grande firmeza. Nós vimos que essa ida de Cristo à Galileia dos Gentios cumpria uma profecia e que, de certa forma, há um paralelo com a nossa experiência nos nossos dias. Ou seja, graciosamente, a luz da salvação, ela brilhou sobre aqueles que habitavam em trevas. Essa era a profecia com relação a Cafarnaum. E essa é a verdade que aconteceu conosco. Nós éramos também um povo que habitava em trevas, que vivia em trevas, e a luz do Evangelho, a luz da salvação, chegou até nós. Por fim, nós vimos que Jesus inicia seu ministério de pregação. E quando ele começa a pregar, ele prega a doutrina básica e fundamental do Evangelho: arrependei-vos. Essa era a sua mensagem, que ele continua pregando conforme João Batista já havia pregado. Hoje nós veremos que Jesus chama algumas pessoas para um relacionamento mais íntimo, entre os cristãos mesmo. E veremos que a convocação de Cristo, ela não é um convite, mas é uma ordem do Senhor. E que nós devemos estar prontos para seguir essa ordem e obedecer essa ordem no que nos toca. Sendo assim, o meu primeiro ponto: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus vê lá então os irmãos. Nós precisamos entender o lugar em que eles estão, nós precisamos entender quem eram esses irmãos e precisamos, sobretudo, entender o tempo, que isso se deu. O lugar que isso aconteceu. Na semana passada nós já vimos Jesus se mudando para a chamada Galileia dos Gentios, precisamente em Cafarnaum. E vimos que, apesar de Mateus inserir esta informação logo após a narrativa das tentações, Jesus foi primeiro para Nazaré. Logo após a vitória sobre as tentações, ele vai para Nazaré, conforme nós vemos no Evangelho de Lucas. Regressando a Nazaré, Jesus prega em toda a circunvizinhança de Nazaré, até que num sábado, numa determinada sinagoga em Nazaré, Jesus está pregando e ele é expulso pelo povo judeu de lá.
E não só é expulso, como eles levam Cristo a um monte para jogá-lo de cima desse morro, e ele então sai por entre eles. Após isso é que Cristo vai então para Cafarnaum. Esse espaço é cerca de 1 ano, mais ou menos, que teria que ser inserido nessa narrativa, após a tentação e a ida para Cafarnaum. Mateus, a gente já viu, ele não faz por ordem cronológica, ele faz em blocos temáticos o seu evangelho, por isso ele inseriu direto, sem perda nenhuma. Mas nós temos os 4 evangelhos para aprender essas coisas. Vimos ainda que essa região era próxima do da foz, do Rio Jordão ao mar. O Rio Jordão desembocava naquilo que era chamado de Mar da Galileia. Então era uma cidade com uma boa indústria pesqueira. Além do Rio Jordão ser um rio muito rico, né? Perto dessa foz e nesse chamado mar, ele era muito rico em peixes, e uma grande indústria de pesca começou a se formar ali. E eu falei ainda na semana passada que este mar, na realidade, era um lago. E vamos dar uma olhada a respeito disso. O que é conhecido como Mar da Galileia é um grande lago no Vale do Jordão. Esse lago ele está situado a 207 metros abaixo do nível do mar. É algo espantoso. Ele é muito baixo. E por isso, por essa localização geográfica, ele é sujeito a violentas ventanias e a tempestades súbitas, repentinas, como o caso daquela tempestade narrada em Marcos, capítulo 4, né, que o barco dos discípulos, em que Jesus estava quase vira, e Jesus então acalma a tempestade. Esse lago é chamado de mar não por nada, porque ele possui cerca de 12 quilômetros de largura, por cerca de 21 quilômetros de comprimento. Não é uma lagoazinha desses pés que pague. Era um baita de um lago, tanto que era chamado de mar. Na Escritura ele aparece em alguns lugares, em alguns momentos, sobre alguns nomes. Além de Mar da Galileia, ele é chamado também de Lago de Genezaré. Isso aparece em Números 34 e em Lucas 5, que nós vamos ver depois. Ou ainda de Mar de Tiberíades, em João capítulo 6. Nós precisamos entender ainda o tempo em que isso ocorreu. Como eu falei, há um espaço de 1 ano entre essa narrativa. Aparentemente, se nós olharmos só para Mateus, e eu já vi muita exposição desta forma, Jesus chega a 4 total desconhecidos, convoca esses desconhecidos, e eles vão cegamente atrás de um homem que também desconhecem. Essa é uma interpretação, às vezes, comum disso. Muitas pessoas caem nesse erro e acabam forçando o texto, dizendo aquilo que o texto não está falando, né? E são geralmente pessoas que não acreditam num chamado eficaz, né? São pessoas geralmente que acreditam ainda no livre-arbítrio. E aí vão falar, vejam só, Jesus chega, fala, e esses homens levantam e já vão atrás dele. Não é bem assim que aconteceu. Nós já vimos que, conforme Lucas, Jesus ele fica na circunvizinhança de Nazaré por aproximadamente 1 ano. Mas agora nós precisamos olhar para o Evangelho de João. João apresenta quando estes homens aqui conheceram Jesus. E eu peço para os irmãos abrirem em João, capítulo 1, para nós conferirmos isso. Capítulo 1 de João. E depois já deixa aberto, tá? Que a gente vai ler mais um trechinho. Capítulo 1 de João, a partir do verso 35. É aqui nessa narrativa de João que nós temos o momento que Jesus conhece esses homens. Santa Palavra de Deus diz o seguinte a partir do verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Dia seguinte ao batismo de Cristo. Então veja, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando,
E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou então Pedro a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A partir dos versos seguintes, a partir do verso 43, desculpa. A partir do verso 43, nós encontramos então a narrativa de Filipe e Natanael no encontro com o nosso Senhor. Filipe primeiro encontra, Filipe vai falar com seu irmão, aí Natanael tem aquela expressão clássica, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e aí ele vai, por curiosidade, junto com Filipe. Quando ele chega, Jesus já olha para ele e diz: eis um judeu que não há dolo. E Natanael diz: mas tu não me conhece, como é que tu está falando isso? Né? Não, antes de o teu irmão te chamar, eu te vi debaixo da árvore. E aí ele já se prostra: meu Senhor, meu Deus. E Jesus: tá, mas por causa disso você está assim assustado? Né? Vamos caminhar junto, que você vai ver coisas sobrenaturais, como o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo. Então ali nós temos a história de Filipe e Natanael. De modo que nós compreendemos que antes do chamado que nós vimos lá no capítulo 4 de Mateus, André e Pedro e Filipe e Natanael já haviam seguido a Cristo. E daqui eu preciso fazer para os irmãos duas observações. É dito no texto que haviam dois discípulos com João Batista, né? Um deles é dado o nome que é André, o outro fica sem dizer quem ele é. Esse outro discípulo poderia ter sido Tiago, ou poderia ter sido João. Nós não sabemos. Alguns estudiosos afirmam que era João, e eu posso falar para os irmãos com toda tranquilidade que eu entendo que seja João, porque João no seu evangelho ele tem a característica de não se chamar pelo nome. Ele nunca fala sobre si em seu evangelho. No máximo que ele diz é aquele discípulo que Jesus amava. Então seria muito natural neste momento ele dizer que haviam dois discípulos, dar o nome de um deles, dizer que os dois foram atrás, mas não falar nada a respeito de si, né? Outra coisa que pode ser questionada é o seguinte: tá, mas foram discípulos antes, e aí Jesus chega na praia e os chama para ser discípulo? Como é que se dá isso? Nós temos que entender, eles andaram e ouviram um pouco a Jesus. Em certo tempo, eles retornaram ao seu trabalho normal. Eles creram em Cristo, sabiam até onde era possível saber quem Cristo era. Havia um certo entendimento, ainda não completo, a respeito dele ser o Messias, mas seguiram um tempo, caminharam com ele um tempo, mas voltaram para os seus trabalhos. Isso não é de estranhar, porque depois da ressurreição, lá em João 21, nós vemos todos os discípulos trabalhando normalmente. Isso não é de se estranhar, porque nenhum de nós aqui amanhã vai ficar atrás de mim ou atrás da igreja. Todos nós vamos trabalhar, voltamos para o nosso trabalho e somos discípulos de Cristo, né? Não há problema algum nisso. Mas veja o seguinte: após a chamada de Cristo lá em João, vinde e vede, esses discípulos ficam com Jesus em sua casa e vão, no capítulo 2, ao casamento em Caná. E testemunham o primeiro sinal de Jesus lá, em Caná da Galileia. Após o casamento, nós encontramos então no capítulo 2, o verso 12, que diz o seguinte: depois disto, ou seja, depois do casamento, desceu Jesus para Cafarnaum, com a sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos. Esse verso era um verso assim, apologético monstro, né? Dá para falar um monte, né? Primeiro, Jesus tem uma casa, depois com a sua mãe e seus irmãos, mas o que interessa para nós agora é e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Após esses não muitos dias, eles voltaram então, os discípulos, para a sua casa e para o seu trabalho.
Há ainda uma teoria muito interessante que busca alinhar esse texto, essa perícope de texto, com Lucas capítulo 5. Eu convido os irmãos a abrir. Lucas 5. Situando os irmãos, nós estávamos em Mateus, venceu as tentações, foi para Cafarnaum, chama os discípulos. Vimos em João que, antes dessa chamada aos discípulos, Jesus conheceu eles logo após o seu batismo, quando alguns eram discípulos ainda de João Batista, e eles permaneceram com Cristo e foram até as bodas de Caná com Cristo. E Jesus em Mateus encontra esses discípulos na praia, pescando. E notem, encontra 2 deles consertando redes. O verbo que está ali no grego, ele não precisa necessariamente ser somente consertar de arrumar. Pode ser de arrumar de que estava estragado. Pode ser um consertar de arrumar para o trabalho. Assim como um profissional alinha suas ferramentas para o trabalho, como organiza, né, ou como limpa os seus equipamentos para o seu trabalho. Aí em Lucas diz o seguinte o texto, a partir do verso 1 do capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O que é o lago de Genezaré? O mar da Galileia, isso. E viu 2 barcos, juntos à praia do lago. Mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Opa, nós encontramos lá 2 discípulos limpando, organizando, ou consertando, ou lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aqui é Cristo mostrando por que ele é o Criador, e por ser o Criador, ele conhece todas as coisas. A água é um ótimo condutor de som. Quando você está dentro da praia, lá com a água na cintura, você fala às vezes alguma coisa e acha que o pessoal na areia não ouve. Se não tiver muito barulho, ouve melhor do que se você estivesse ali. A água conduz o som de uma maneira impressionante, tá? Então ele pede para se afastar das multidões e começa então a pregar. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou vá para mar adentro, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Opa, eles não estavam arrumando depois? Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Notem que encaixa de maneira maravilhosamente bem. Portanto, senhores, estes homens já conheciam e eram conhecidos de Jesus anteriormente. Jesus não chegou e chamou 4 magrão na praia para seguir ele como se não fosse nada e para ser apóstolos, né? E esses magrões trabalhando, depois de um dia de trabalho, não viram chegar um jovem galileu e chamar e dizer: vamos atrás, numa dessa vai ser legal. Eles conheciam, havia um relacionamento, e ainda que aparentemente seja irresistível ser convocado pelo Senhor, a lembrança de coisas inesquecíveis deles deve ter pesado. Viram os milagres nas bodas, viram o próprio João Batista testemunhando, viram agora esse milagre ao ponto de Pedro se espantar dessa maneira e todos os demais. Sproul, ele diz o seguinte: o que nós vemos aqui é Jesus recrutando alunos para a sua escola rabínica. E um outro teólogo diz que era igualmente importante para o professor selecionar cuidadosamente os seus discípulos. Então isso não foi escolhido aleatoriamente, mesmo que nós sabemos que a escolha de Deus não é aleatória, ela se dá ali naquele momento antes da fundação do mundo. Quem eram
esses irmãos, nós precisamos ainda ver no meu primeiro ponto, eram homens simples, homens rudes, trabalhadores, pescadores, agora não necessariamente pobres, né? As pessoas gostam, principalmente esses evangelhos de missão integral e coisa que vem com teologia da libertação, que gosta mais do progressismo do que da Bíblia, aí gosta de ficar falando, não, porque pobre, 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 e calma, muita calma nessa hora. O reino de Deus não é só dos pobres, o reino de Deus é dos pobres de espírito, daqueles que dependem totalmente de Cristo Jesus. E a gente não pode chamar esses homens aqui de pobres. Por quê? Porque os barcos eram deles. Eles tinham um meio de produção, vamos falar em termos marxistas agora, né? E você geralmente é um oprimido quando você trabalha para o burguês. Mas aqui eles eram os burgueses porque eles detinham os meios de produção, eles detinham os capitais. E quando os irmãos João e Tiago, eles deixam o seu pai não falha, ele tem outras pessoas para trabalhar, eles têm funcionários, ele não é assim que eles viram as costas e, pai, te vira aí, né? Não é uma coisa assim. Seria contraditória à própria Escritura, que Paulo nos ensina o seguinte, aqueles que não cuidam dos seus, principalmente dos seus, são pior que descrentes e negaram a sua fé. Então eles não saem assim igual dois loucos e deixam o pai ali com 2 barcos, consertando as redes sozinho, chorando e tocando uma música de fundo de piano, né? Eles, fica tranquilo, eu vou para lá, vocês trabalham aqui, né? Eles eram aqui os burgueses, eles possuíam os meios. Eu lembro que, fazendo um parênteses, a gente tem essas coisas, os pescadores. E esse papinho de oprimido, ele complica muito, né? Ele complica muito, porque as pessoas tendem a ver, por exemplo, um pipoqueiro como oprimido, mas se ele tem um funcionário, ele já é opressor, né? Além de ter o meio de trabalho dele, né? O capital é dele. E eu falei justamente pipoqueiro, que eu lembro que na minha infância, já ouvindo marxismo desde cedo, né? Eu tinha professor de religião que era fundador do PT da minha cidade, né? Tinha casado numa tribo indígena, né? Era bacana o negócio, era legal. E então o marxismo veio cedo nos meus pobres ouvidos. Mas eu olhava para aquele pipoqueiro assim, puxa, tadinho, né? O pipoqueiro. E aí eu era muito amigo, assim, em infância, tinha vamos dizer, uma quedinha até pela filha dele que estudava comigo. E aí um dia, era normal, acabava cidade pequena, então tem a igreja católica, a praça e o cinema. Ali é tipo uma via expressa, né? Você tem uma ida e uma volta. E aí, acabando a missa, um pouquinho na praça para aguardar o momento do cinema. E aí uma vez ela pegou e me deu um pacote de pipoca, assim. E eu aceitei, mas eu fiquei tão assim, tadinho deles, né? Até que eu conheci a casa deles, que dava 3 da minha, numa região melhor. Até que o pai dela um dia me convidou para passar um final de semana na casa de praia deles. E praia eu conhecia mais por cartão postal. Então, assim, é aquelas bobeiras que a gente faz. Vamos voltar para o texto, né? Os pescadores aqui, Jesus chamou pobre. Não, eram homens simples, primeira coisa. Rudes, sim. Trabalhadores, não ociosos, não vagabundos. Deus não tem papo com vagabundo. Só se ele transformar o vagabundo num trabalhador. Ele foi lá e pegou pessoas que estavam trabalhando, mas não necessariamente pobres. Homens que eram religiosos, afinal de contas, alguns deles haviam seguido já João Batista, eram piedosos, buscavam alguma coisa na religião judaica e esperavam então de alguma maneira o Messias, já que a comunicação dos irmãos era sempre, olha, encontramos o Messias, né? Notem que, além de Mateus, que é o autor do Evangelho, mais 4 apóstolos são chamados na Galileia de gentios, né? Num lugar desprezado. Jesus, que nasce não na capital, mas nasce na pobre Belém. Jesus, que depois vai viver na Nazaré, onde não poderia vir algo bom. Depois vai para Cafarnaum, na Galileia dos gentios, brilhar a sua luz lá. E lá ele chama 5 apóstolos, e nenhum daqueles que traem. Jesus busca esses homens num lugar humilde, não no palácio de Herodes. Deus busca os seus discípulos não entre os ricos, é verdade,
Não significa que só os pobres são do reino, mas não é na pompa que ele busca. Jesus os busca num trabalho ordinário, não no templo, não entre os religiosos. Ele não vai lá entre os fariseus e saduceus e diz: escolhe aí entre vocês 5 de cada, eu vou pegar 2 de outro grupo, talvez dos essênios, e vamos fazer aqui um bem bolado. Não, ele não faz isso. Ele vai atrás de pessoas trabalhadoras, simples, não envolvidas na religião. E notem, é Cristo quem vai chamar. Seus discípulos não chegam e se oferecem: olha, veja bem, eu acho que capacidade de ser um apóstolo. Aqui está meu currículo, eu estou certo tempo com o João Batista, eu acho que eu estou capacitado para isso. Não, é Jesus que chama. É Jesus sempre que chama, nós temos que entender isso. Cristo chama, e Ele chama quem Ele quiser, aonde estiver. Não importa a profissão que esteja, não importa a condição que esteja. E eu falei, Deus não tem parte com vagabundos, mas ainda que a pessoa esteja vivendo na vagabundagem, se o Senhor chamar, Ele ergue do pó o necessitado e do lixo o pobre, conforme o Salmo 113 nos informa. E eu amo esses versos. Nós somos guiados, senhores, pela aparência. Jesus nos espanta porque Ele reúne os seus discípulos onde nós não imaginávamos. Nós somos guiados pela aparência, assim como Samuel foi guiado pela aparência quando foi mandado ele ungir o rei de Israel. Ele começa a olhar os irmãos de Davi, que eram uns baitas homens, e despreza Davi. Mas era justamente Davi que Deus queria. E já que falei em Davi, o próprio Davi, qual era o exército do Davi? Era só de malandro, era só de assassino, era só da escória, era só de proscritos e desprezados. Cristo é aquele que foi desprezado por habitar em Nazaré, como eu já falei, mas chama para ser o fundamento da sua igreja, homens da desprezada Galileia dos gentios, e chamou esses homens para serem embaixadores do seu reino celestial. Isso nos leva então ao segundo ponto. Qual foi o chamado? Jesus os convocou com o propósito de fazê-los pescadores de homens. Como vimos, Jesus já os conhecia e está então encontrando com esses homens pela segunda vez, E Jesus chama ali Pedro, André e talvez João. No primeiro encontro, eles foram chamados, senhores, à salvação, a crer no Messias. E até ficaram um tempo com ele. Como eu falei, nós voltamos para nossas casas depois do serviço religioso. Todavia, aqui eles estão sendo chamados, ou melhor, convocados para o serviço. E talvez o mais sublime serviço que há. Desde agora eles devem começar a preparar-se seriamente para o apostolado, diz um teólogo. Eles já haviam se tornado discípulos de Jesus, como vimos em João, mas o chamado agora é para abandonar de vez, completamente, a sua vida secular. Largar o barco. Eles foram chamados a um ministério onde o trabalho ordinário, o trabalho comum e a sua rotina deveriam ser abandonados, porque eles teriam que se dedicar integralmente. A sua rotina agora era acompanhar e aprender com Cristo. Diz um teólogo, naquele tempo, não era algo inusitado um mestre ter não só um auditório geral, mas também ter um grupo de companheiros íntimos, de discípulos. Sócrates não possuía discípulos? Não os possuía também João Batista? Os fariseus, os rabinos? Os discípulos de Cristo se tornariam os elos entre Jesus e a sua igreja, nos diz Hendrickson. A ligação entre Jesus e a igreja são os discípulos, os apóstolos. Os apóstolos fundaram a igreja no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que eles eram fundamentos da igreja. Por isso que eles tinham os dons que eles tinham. Cristo tinha os dons dos seus milagres, não para mostrar que era poderoso, mas para corroborar que aquele homem era o Messias, o Filho de Deus vivo. Os apóstolos tinham o dom dos sinais miraculosos
para demonstrarem que haviam estado com Cristo e haviam sido enviados por Cristo para fundamentarem a igreja. E a partir de então, como Paulo diz, nós nos baseamos nos fundamentos que foram estabelecidos e não criamos nada novo. Buscamos sim reformar para voltar cada vez mais ao modelo original. Senhores, então eles eram discípulos, e de maneira que o discípulo deve aprender não apenas ouvindo os ensinamentos do mestre, mas eles devem aprender também observando. Eu tenho um desejo muito grande de, por exemplo, os outros presbíteros que forem sendo formados aqui, estarem além dos cultos, além das reuniões, mas com momentos maiores de comunhão. Como dizem o pessoal daqui da região, comer 1 quilo de sal com o cara. O sal demora para ser consumido, né? Porque é muito fácil, por trás de um terno, por trás de um púlpito, transparecer uma santidade. É muito fácil. É bom ver no dia a dia. É no dia a dia também que se lida com as outras pessoas, com incrédulos, com irmãos, com dificuldades, com aconselhamento. É no dia a dia que a gente leva as lambadas mais fortes e que essas pessoas devem aprender como levar essas lambadas. A escola de Cristo foi maravilhosa para esses homens. Esses 4 que foram chamados aqui, só João não foi martirizado, mas foi judiado bastante antes de ser deixado na ilha de Patmos. Dizem que foi até queimado com óleo e tudo mais. É tradição, a gente não tem registro bíblico disso. Nós devemos aprender então não só ouvindo, mas observando. Tão importante quanto falar, senhores, é o fazer. E tão importante quanto o falar e o fazer é ser. E o discípulo, então, ele deve ser moldado pelo seu mestre. Cristo Jesus moldou a sua imagem nesses homens. E através do Espírito Santo é isso que nós buscamos fazer com os outros. Não há por que nós moldarmos a nossa imagem, nós somos pecadores. Não há ninguém aqui que possa dizer, ao menos como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente se limita a dizer, vamos imitar Paulo que imitou a Cristo, ou vamos imitar direto a Cristo, mas não me imita não, porque senão vocês estão num caminho bem complicado. Mas muito mais importante que falar e fazer é ser. Deus, Ele julga as obras que nós fazemos pelo aquilo que nós somos. Ele não julga quem nós somos pelas nossas obras. Isso nós, que só conseguimos olhar o exterior, fazemos. O discípulo, então, ele tinha impresso em si o caráter do seu mestre. Diz um chavão comum que o Senhor não chama os capacitados, mas que capacita aqueles que foram chamados. E isso é verdadeiro. Ele não chama por mérito. Ele chama os desprezados. Ele usa as coisas loucas do mundo. Os discípulos são chamados e capacitados pelo Senhor, de tal maneira que o que eles têm para oferecer é aquilo que o Senhor deu para eles. Os primeiros embaixadores do reino celestial, aqueles que Paulo chamou de fundamento da igreja, lá em Efésios 2, eles não eram galileus refinados, eles não estavam preparados e tampouco eram dignos disso. Nenhum dos apóstolos, talvez o apóstolo mais preparado, aquele que a gente olharia, não, esse seria um bom embaixador de Cristo, fosse Paulo. Mas se a gente conhecesse Paulo no momento que ele estivesse perseguindo a gente ia hesitar como Ananias, né? Vai lá e ora por ele. Não, senhor. Você está louco, senhor. Como é que eu vou orar pelo cara que está perseguindo a igreja, está matando, está fazendo os caras blasfemarem? Não. Manda outro, faz de outra maneira, né? Paulo seria o mais capacitado e ainda assim era um perseguidor da igreja. Os demais não eram, ninguém é. Ninguém está preparado. Todavia, eles foram discipulados de perto pelo mestre. De perto, aquele que foi chamado de filho do trovão, João, foi chamado depois do apóstolo do amor. Primeiro queria, vamos mandar descer fogo do céu e queimar essas pessoas, porque elas não estão te ouvindo, Senhor. Depois, escrevendo, filhinhos, amai-vos. É na escola de Cristo que isso é aprendido. A gente não aprende isso em nenhum outro lugar.
Veja, ele escolhe, como eu já disse, as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem pudesse me ver, ou quem me vê, de um passado não tão distante, me vê hoje atrás de um púlpito, por trás de uma Bíblia, pregando o Evangelho. Quantas pessoas já me olharam assim e disseram: tu, pastor? Deus é gracioso. Deus é gracioso. Eles foram chamados, senhores, assim como nós somos chamados para sermos, não porque éramos. Eles foram chamados para ser, não porque eram. Foram chamados, ensinados e capacitados a serem pescadores de homens. E essa pesca, ela não é para a morte, como de um peixe, mas para a vida, apesar de exigir a morte do eu. Essa pesca não é para a honra do pescador, mas é para a honra e glória de Deus. Essa pesca não é para ganhar adeptos, não é para fazer igreja local crescer, não é para ganhar seguidores para um ramo teológico ou para alguma denominação, mas para ganhar irmãos. Essa pesca não é por riqueza, como muitos têm feito, mas é por generosidade graciosa, é por querer e amar ao outro tão bem que você quer que ele seja também salvo por Cristo Jesus. Essa pesca não é para provar estar certo, não é para provar que você tem o melhor argumento, mas para ganhar companheiros numa peregrinação dolorida e humilde e num aprendizado constante. Portanto, fica evidente que somente pelo poder e graça daquele que nos chama é que poderemos trabalhar para o reino. É Cristo que chama, é Cristo que faz em nós e faz através de nós. Eu os farei pescadores de homens. Notem o tempo verbal. Ele não diz: olha, se tudo der certo, olha, se você concordar, olha, se você usar seu livre-arbítrio, olha, se você tirar boas notas. Não, ele diz: eu vos farei. Será que nós já ouvimos isso? Será que ele tem feito isso em nós? Ele vocaciona, chama, qualifica, autoriza e ordena. Isso nos leva para o terceiro ponto. Qual foi a ordem? O que nós devemos estar prontos para fazer? Cristo disse: vinde após mim, ou sigam-me. Essa é a ordem. Seguir a Cristo. O termo pressupõe uma atitude física de seguir. O que significa isso? Que os seguidores de Jesus, eles não eram ou não deviam ser apenas ouvintes, mas segui-lo de fato, aprender de fato, imitar a ele de fato, conforme nós vimos há pouco. Não eram só para serem ouvintes de bons discursos. De vez em quando eu encontro com alguém que ouve as mensagens que são pregadas aqui na televisão, e eles dizem: poxa, você fala umas palavras bem bacanas. E aquilo me dói profundamente, porque o que adianta? A minha intenção não é fazer palestra. Se fosse fazer palestra, eu faria muito mais rebuscada. Mas não depende de mim, não é o que eu quero. O desejo é de fazer seguidores para Cristo, não adeptos de um discurso. Nós devemos notar algo sobre o chamado de Jesus nos evangelhos sinóticos. Quais são? Marcos, Mateus e Lucas, que têm a mesma visão, com uma narrativa um pouco diferente. Quando nós olhamos para o chamado no Evangelho de João e nas epístolas de Paulo, chamado quase que sempre é o chamado eficaz que está sendo dito. É quase sempre o chamado de Deus para a salvação, chamado que é irresistível. Agora, nos sinóticos, nem sempre, não necessariamente, o chamado é eficaz. O chamado eficaz é aquele que Deus, por intermédio da ação do Espírito Santo, faz a uma alma regenerada do ser humano. Primeiro, o ser humano é regenerado pelo Espírito Santo. Os chamados apenas exteriormente, eles respondem de maneira negativa. Não porque estão usando o livre-arbítrio, mas porque estão mortos em delitos e pecados. Porque não possuem o Espírito Santo e não podem se inclinar às coisas do Espírito. Mas naqueles que Deus elegeu, e se Ele elegeu aqueles que o Espírito Santo regenerou, é o próprio Espírito Santo que chama
internamente, mudando a disposição do coração e da mente dessa pessoa, dando então fé e arrependimento, que são dons de Deus, tornando assim o chamado à graça irresistível, pois os filhos sempre ouvem a voz do Pai, as ovelhas sempre ouvem a voz do pastor. Todavia, esse chamado vocacional que é narrado aqui em Mateus, ele foi eficiente, ele deu resultado. No único que nós podemos dizer que não deu resultado foi em Judas, e ainda assim não surpreendeu a ninguém, porque cumpriu as profecias e Jesus mesmo disse: um entre vós é o diabo. Veja, o chamado do Evangelho é a todos. Muitos são chamados, mas só é eficaz pela ação do Espírito Santo de Deus nos eleitos, mas poucos são escolhidos. Dentre os eleitos, aos salvos, aos discípulos, há também um chamado vocacional e ministerial. Portanto, o chamado do Evangelho foi a toda a nação de Israel, como também é a toda a nossa nação, a todo o nosso estado, a toda a nossa cidade. E esse chamado especial, ele foi particular àqueles que foram dados pelo Pai ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que já haviam crido, aqueles que já eram discípulos, aqueles que já haviam crido no Messias, mas que agora foram chamados a um ministério. Veja, todos nós devemos ser mais que ouvintes, mas discípulos próximos, na medida do possível, através do ensino bíblico. Como é que nós vamos atrás de Cristo hoje? Como é que nós ficamos perto de Cristo hoje? Através das suas palavras, através da Bíblia, através da revelação. Todos devemos segui-lo, todos devemos aprender dele, todos devemos imitá-lo. Mas aqui o Senhor exerceu a sua soberania, de tal maneira que não permitiu nem mesmo que eles encerrassem aquele dia de trabalho. Vinde, eles foram. Deixa que os outros guardam. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Mas venham. Caso recebêssemos, senhores, tal convocação, será que nós estaríamos prontos a atender? Pensa no teu dia a dia. Pensa nas coisas que você faz, nas suas atividades, na sua vida. Se você recebesse um chamado semelhante, uma convocação, você estaria pronto a atender? As suas coisas estão sendo organizadas diariamente, sob a perspectiva de uma hora você ter que deixar tudo para trás? As suas raízes estão no reino de Deus, aonde deveria estar o seu tesouro e o seu coração, ou estão nesse mundo que você não deveria amá-lo? Ou será que os negócios dessa vida nos embaçariam? Nós devemos estar sempre prontos para obedecer prontamente ao chamado do Senhor. Ele pode nos chamar a qualquer momento, por exemplo, para o ministério. Mas eu vou falar de um outro chamado que Ele pode fazer. Ele pode chamar qualquer um de nós ainda essa noite para perto de si. E aí o que nós vamos ouvir? Louco, essa noite pedir a tua alma. O que nós temos feito da nossa vida? Temos acumulado riquezas, temos acumulado trabalhos, temos acumulado compromissos, temos acumulado lazeres sobre lazer. Pensamos nas coisas do alto, organizamos as nossas coisas. Estamos preparados. Jonathan Edwards tinha em uma das suas resoluções o estar preparado para estar diante do Senhor na próxima hora, sem dever perdão para ninguém, sem dever nada para ninguém, sem dever um pedido de perdão a Deus e deixando todos os seus negócios organizados, de tal maneira que a sua esposa e os seus filhos não tivessem que ficar batendo cabeça. E esse chamado ninguém pode enganar. Você pode estar dizendo: mas eu não vou ser chamado a abandonar tudo para ser, por exemplo, um ministro do Evangelho. Talvez não. Mas e se você for chamado para perto do Senhor? Como é que você vai fazer? Não, agora não, Senhor, eu estou acabando um projeto. Espera, eu preciso mais uma semana. Não vai dar certo. Eu estou fechando uma venda aqui muito grande. Calma, eu tenho que pedir perdão para uma pessoa.
Calma, eu tenho que me reconciliar com uma pessoa. Calma, eu tenho que jogar determinada coisa fora. Ah, se os outros pegam nas minhas coisas depois de morto isso. Portanto, embora nem todos recebamos um chamado ministerial, e ninguém mais receberá um chamado de apostolado, as obrigações impostas aos discípulos são hoje impostas a nós também. E aí eu pergunto, você é um discípulo do Senhor? Nós somos discípulos do Senhor? Nós o seguimos, nós o obedecemos, nós temos aprendido dele, nós temos buscado imitar a ele, nós temos buscado glorificar a ele, somente a ele. Então eles, no mesmo instante, deixaram tudo e o seguiram. A prontidão de obedecer revela o impacto daquilo que eles já conheciam sobre o Senhor. E aí eu pergunto, nós conhecemos o Senhor? Nós conhecemos o suficiente o Senhor para ouvir o seu chamado? Nós fomos impactados pelo Senhor? Ou pior, nós somos ainda impactados pelo Senhor ou aquilo foi um momento na nossa vida? Observe, hoje os homens fazem apelos para que se aceite a Cristo. Venha aceitar a Jesus, né? As pessoas são convidadas a irem a Cristo. Eu vou te convidar a ir ao Senhor. Venha ao Senhor. Isso não é bíblico, senhores. Não há nada disso na Bíblia. Olha o que Paulo prega lá em Atos 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Me mostra onde é que está o convite aqui. Me mostra onde é que está a melodia. E dá uma chance para Jesus. Deixa ele entrar no seu coração. Não. O Senhor ressuscitou. E ele notifica agora que todos os homens em toda parte se arrependam. De tal maneira que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos impondo uma ordem do Senhor. Arrependa-se. E aqueles que não obedecem a essa ordem acumulam pecado sobre pecado. Não é rejeitar um convite. Não, agora não, deixa quieto. Muito pelo contrário, estão indo contra uma ordem. É uma ordem, assim como foi a ordem de João Batista, arrependei-vos. Assim como foi a ordem do próprio Senhor Jesus, arrependei-vos, pois próximo está o reino dos céus. Deus nunca convida pessoas a irem a Cristo, diz Sproul. Ele ordena. Deus nunca convidou ninguém para ir para Cristo. É sempre uma ordem. Não existe convite, mas uma ordem. Arrependam-se. Não é um convite, mas é uma ordem. Não existe aquela figura extraída erroneamente de Apocalipse 3, de um Jesus que está batendo na porta do coração do incrédulo. E dá uma chance, deixa Jesus entrar, dá uma oportunidade para Jesus na tua vida. Isso não existe. Existe uma ordem. Arrependa-se. E lá, em Apocalipse 3, existe um rei batendo na porta da igreja e chamando a um discipulado para reconduzi-los à humildade, ao arrependimento e ação, a um compromisso mais sério, a uma igreja que tinha ficado nominal, tinha deixado o amor ao Senhor, uma igreja que não era mais discípula, que não estava mais aprendendo, que não estava mais imitando, que não estava mais seguindo, mas mantinha o status de ser igreja, se reuniam, oravam, cantavam, faziam tudo bonitinho, só não faziam o que era necessário. Vinde após mim. A igreja precisa se dedicar a uma comunhão constante com Cristo. A igreja, ela precisa estar na presença dele, aprendendo dele, imitando a ele. A igreja precisa compreender a sua inadequação e a sua indignidade, e a depender dele, buscar ele e descansar somente nele. A igreja, senhores, precisa se dedicar a ele, obedecer a ele e abrir mão dos assuntos desta vida que se opõe a ele. Quantas
coisas, quantos compromissos, quantos lixos nós temos que retiram o nosso tempo com o Senhor. Nós já ouvimos o chamado à conversão? Você já ouviu o chamado à conversão? Arrependa-se. Nós já nos arrependemos mesmo? Você já se arrependeu? E se já ouvimos esse chamado, ouvimos o chamado ao discipulado? E se ouvimos, obedecemos? São inseparáveis. Ninguém pode se arrepender sem ser discípulo, e ninguém pode ser discípulo sem se arrepender. Vinde após mim, diz o Senhor, e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero listar algumas aplicações para essa doutrina. Primeira aplicação: você é um verdadeiro cristão? A primeira coisa que você deve responder é: estou em Cristo? Isso vai definir se você é um cristão. Você crê nele, você entende que não merecia absolutamente nada a não ser a condenação eterna. Você entende que ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, que ele veio viver e veio morrer no seu lugar. Se você entende isso, isso deve levar a outra pergunta: eu estou agindo conforme o meu chamado? Eu fui chamado para ser discípulo, eu sou um discípulo. Cristo viveu por nós para vivermos em obediência a Ele. Cristo morreu por nós para morrermos para nós mesmos e vivermos para Ele. Nós temos obedecido o seu chamado ou temos nos ocupado com as nossas coisas e não com as coisas do Senhor? Segunda aplicação: se somos de fato discípulos do Senhor, devemos nos submeter à sua autoridade. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Se somos discípulos, temos que obedecer. Se Ele é nosso Senhor, nós devemos obedecer. Se Ele é nosso Salvador, nós devemos crer. Terceira aplicação: você já ouviu o chamado externo do Evangelho? E se ouviu, atendeu? Se arrependeu de fato? E o chamado a ser discípulo, você ouviu? Você atendeu a esse chamado? Nós temos sido ensinados e moldados à imagem de Jesus. Quando você olha para você ontem, você se vê hoje mais parecido com o Senhor? Nós temos sido preparados e agido como embaixadores comissionados às boas novas, a divulgar as boas novas do reino de Deus? Quarta aplicação: estamos prontos a obedecer a um chamado específico e abandonar absolutamente tudo se necessário e seguir a Cristo? Se não, o que nos impediria? O que seria mais importante? Mesmo o cristão não vocacionado à obra, ao ministério, ao trabalhar em tempo integral para o Senhor, ele é chamado também a se dedicar à obra. A obra do Senhor é comunitária. Todos servem. De alguma maneira, todos trabalham. De alguma maneira, todos são discípulos. Nós mantemos o nosso lar, mantemos os nossos trabalhos, mas nós estaríamos prontos a desembaraçarmos totalmente de tudo aquilo que concorre com a nossa dedicação às coisas do reino de Deus? Ou nós precisamos ainda de um milagre na nossa vida? Estamos presos no laço do passarinheiro. Aonde está o nosso tesouro? Trabalhar é bom, demais não. Ter lazer é bom, demais não. Aonde está o nosso coração? Quinta e última aplicação: além da obediência, além de não levantarmos objeções sobre o que é mais importante, nosso trabalho e responsabilidades, nós não devemos objetar sobre a nossa inabilidade. Isso deve ser patente para nós. Nós não somos dignos do chamado que nos é feito. Nós devemos evitar 2 erros. O primeiro deles, argumentar que não somos bons o bastante e que não somos aptos e usarmos isso como desculpa. Eu não posso. Eu não sei. Eu não sou capaz.
Não podemos ser covardes nem acomodados, de maneira alguma. É óbvio que nós não podemos ser orgulhosos, autossuficientes, achar que nós sabemos, mas o orgulho, senhores, o orgulho tem várias faces. E a falsa modéstia, a falsa humildade é uma delas. Eu não sou capaz. Lembram do expurro que Moisés levou? Manda meu irmão, eu não posso, eu não consigo. Chegou uma hora que Deus, se tivesse uma mesa e uma mão, ele bateria e disse: chega, você vai sim e acabou, eu que estou mandando. Segundo erro que devemos evitar: paradoxalmente, nós devemos sempre lembrar da nossa própria inadequação. É Deus que nos capacita, senhores. É Deus que faz. É dele que vem o querer. É dele que vem o fazer. Dependemos de Deus em absolutamente tudo. Sem Ele nós nada podemos fazer. E temos muito que aprender. De tal maneira que nessa escola de Cristo, o discipulado só vai terminar na glória. Portanto, nos empenhemos a aprender, a obedecer, a seguir e a imitar. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado porque Tu nos ensinas, Senhor, que Tu chama os Teus discípulos não conforme a aparência ou merecimento, mas aqueles desprezados como nós éramos, ou aqueles que se achavam muito como Paulo era. São esses loucos que Tu chama a ser discípulos. Obrigado, Senhor, porque Tu chamou esses homens quando Tu esteve aqui no Teu primeiro advento, e Tu capacitou esses homens a serem o fundamento da Tua igreja. Nós Te agradecemos por isso, e Te agradecemos pelas Escrituras, e Te agradecemos por todo o legado e tradição que chegou até nós. Mas, Senhor, nós compreendemos que o chamado a um discipulado envolve todo e qualquer cristão. Nós entendemos que devemos estar sempre aptos a largar tudo se for necessário, por amor a Ti. Nós devemos buscar Te conhecer cada vez mais. Te conhecendo, Te obedecer. Te obedecendo, Te imitar. Te imitando, sendo transformado na Tua imagem. E sendo transformado na Tua imagem, glorificar o Teu santo nome. Mas para isso nós precisamos da Tua ajuda. Nos ajuda. Nos dá uma piedade. Nos dá amor. Nos dá sede pela Tua lei. Fome pela Tua lei. Fome pela Tua palavra. Fome pelos Teus mandamentos. E nos dá a segurança plena da Tua graça e da Tua misericórdia, que não permite que nós percamos a salvação, que mostra que nós não avançamos pelos nossos méritos, que mostra que nós não somos aceitos por aquilo que nós fazemos, que mostra que tudo aquilo que nós fazemos, mesmo em Teu nome, não é nada sem a ação do Teu Santo Espírito e a mediação entre nós e o Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém.